Turma, eu achei que eu ia conseguir mudar de assunto, né? Falar um pouquinho de outros assuntos, não ser operação, mas não deu não. Pedro Nascimento tá na ponta da linha porque o presidente Lula até que enfim resolveu falar sobre o assunto. Pedro, é isso? Boa tarde para você. Pois é, Júnior, boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o Chamada Geral. Não podia faltar a opinião do presidente Lula, né? A gente tem falado sobre essa operação desde a semana passada, mas o presidente Lula se manteve em silêncio, né? Muitos membros do governo falaram, evidentemente, a respeito desse assunto, mas particularmente a gente não sabia a opinião do presidente Lula. E hoje ele falou, foi uma entrevista que ele concedeu lá em Belém para agências internacionais de imprensa e, claro, obviamente foi perguntado a respeito dessa operação. O presidente Lula disse que o governo vai pressionar para que haja uma investigação paralela sobre essa operação policial, que a gente lembra, né? Foi uma investida da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil também nos complexos da Penha e do Alemão, que tinha como objetivo membros aí do Comando Vermelho, resultou em 121 mortes, incluindo mortes de 4 policiais. E aí a gente tem um trecho dessa entrevista do presidente Lula, no qual ele diz que a operação não pode ser considerada um sucesso em razão do número elevado de mortes e também nessas identificações que estão sendo feitas dos corpos das pessoas que foram vítimas. Vamos ouvir o que disse o presidente. Estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Bom, Júnior, a gente viu o presidente Lula, só para arrematar tudo isso aqui, porque esse é um assunto que está movimentando muito Brasília. Hoje o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está aqui em Brasília, vai conversar aí com membros do parlamento, enfim, tem uma articulação a respeito de um projeto antifacção que está sendo discutido aqui em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes também está nessas discussões, porque ele é o relator daquela DPF das favelas, né, que determina aí como que essas operações vão ser feitas e tudo mais. E aí a gente tem essa articulação, inclusive, para amanhã, porque amanhã o STF tem uma audiência sobre esse caso que será realizado, vai juntar aí diferentes partes para falar se a operação de fato foi um sucesso ou não e o que pode ser feito a partir dessa operação que foi feita no Rio de Janeiro para as comunidades do Alemão e da Penha. Volto com você, Júnior. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas informações. Pedro Nascimento falando com a gente ao vivo lá de Brasília. Ô Patrícia, eu anotei algumas coisas aqui da fala do Lula que o Pedro trouxe pra gente. Ele pediu uma investigação paralela da operação, então quando eu acho que, pelo menos eu entendo dessa forma, seria como uma investigação em cima da operação, pelo que eu entendi na fala dele. Eu também entendi. Porque ele estava criticando a operação. Chamou de matança e chamou também de desastrosa a operação. E aí? Ô Júnior, com todo o respeito, eu vou falar o seguinte: como chefe do Estado, como presidente da República, o presidente está preocupado aí com relação às mortes que foram envolvidas e tudo mais. Agora, nobre presidente, estamos falando de facção. Estamos falando de terrorismo. Ah, Patrícia tá doida, não é terrorismo. É terrorismo, de acordo com a Constituição Federal, pelo armamento bélico em que se encontravam aqueles bandidos com relação aos drones, granadas e tudo mais, estamos tratando de narcotráfico, né? Então eu acho que desastrosa mesmo, com todo respeito, foi a fala do presidente 2 semanas atrás, que ele fala que o traficante é vítima do usuário. Não, senhor presidente, na verdade, todos nós, sociedade é que somos vítimas dessa situação toda de guerra narcotráfico. Estamos em guerra, sim. Aquela cena que até a nossa repórter Diana Rogers cobriu aqui, trouxe dos mortos empilhados em praça pública, aquilo ali traduz tudo. É uma foto que correu o mundo, né? E que o Rio de Janeiro, a gente vê que há muito tempo não é só samba, carnaval, mulher bonita e futebol, não. O que tem lá, muitas vezes, famílias, pessoas do bem, direitos humanos estão atrás, querendo ajudar e tudo mais, mas agora é o resultado. Aonde que está a causa disso? São nas oportunidades que a gente precisa de fazer com as crianças, porque quem já está ali no tráfico, quanto que nós vimos a mãe falando, o último programa do Fantástico, a mãe falou, eu não gostaria de ver meu filho nessa situação, mas não saiu, não foi uma, não foi duas, não foram 3. Então é uma situação que depois que a obra está pronta,
pronta. Ser engenheiro de obra pronta também é muito fácil. E aí, Coronel Gilmar, agora a gente vai para um tom mais político do debate, né? Sim. Muita gente cobrando o Lula de falar sobre esse assunto. Eu até imaginei que era uma indicação da equipe de comunicação. E aí, eu não sei se está certo ou errado, mas se eu fosse assessor de um presidente da República nesse momento, tendo em vista todo o contexto, eu também falaria para ele: calma aí, não fala agora desse assunto, não, espera um pouco. Agora, terça-feira, uma semana depois, 7 dias depois ou 8 dias depois, parece que passou da hora dele falar. E a fala dele faz sentido ou falou besteira? Ô, Júnior, eu vou... Pergunta objetiva, Vou hein? acompanhar a doutora Patrícia. Ela foi juridicamente perfeita. Porque o presidente falou que foi a chacina, também tem que falar que ele precisa estudar um pouco o direito penal. O direito penal, ele traz a circunstância chamada excludentes de antijuridicidade, que numa operação dessa envergadura, com mais de 2.000 policiais, com essa possibilidade de enfrentar narcoterrorista, a situação não ia ser muito diferente. O que o Código Penal fala da legítima defesa, o policial, quando ele vai cumprir um mandado de busca, apreensão e de prisão, e ele é agredido injustamente por aquilo que está sendo cumprido, ou seja, ele é recebido com fuzil, ele é recebido com tiros, ele é recebido com um drone lançando artefato explosivo. E ali tinha granada, tinha outro tipo de bomba, que configura, inclusive, pela Lei 3.260, ato terrorista. Para quem quiser me acompanhar, quiser acompanhar o nosso programa agora aqui, no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, já fala: lançar explosivo sobre pessoas configura ato terrorista. Então, aqueles profissionais de segurança pública, eles não tinham outra situação jurídica que não fosse revidar aquela injusta agressão dos narcoterroristas e proporcionar. Quais são os requisitos, Júnior, pelo uso da força no Brasil? Ela tem que ser legal, proporcional, conveniente, oportuna e necessária. Vamos falar da proporcionalidade. As imagens dos corpos rodaram, como rodaram as imagens dos 92 fuzis que eu falei do Kalashnikov, todos de alta energia. Aquela arma, Júnior, por força da lei brasileira 10.826, Estatuto de Desarmamento, ela é proibida no Brasil. Aquela arma exclusiva de forças policiais e de forças militares. O que aquela arma está fazendo? Então, bandido nenhum, criminoso nenhum consegue legitimar o que estava fazendo. Então, os policiais, para revidar aquela injusta agressão, tiveram que usar proporcionalmente o mesmo calibre. Resultado, como esses bandidos estavam dispostos a morrer pela causa, eles morreram. Então, se tem alguém que está errado nessa história, o bandido. O direito brasileiro fala que não pode alegar nem legítima defesa, nem estado de necessidade quem dá origem ao fato gerador. E foram os bandidos que deram. Então, assim, de novo, parabéns, doutora Patrícia, acompanha a senhora. Completamente errada a fala do presidente. Vocês estão concordando demais, quer ver vocês brigarem. O Brasil... Mas juridicamente a doutora é impecável. Eu tenho que fazer minha continência para ela estar impecável. Mas, Júnior, só complementando esse nosso debate aqui, o Brasil, ele é signatário de tratados internacionais, inclusive a 4ª Convenção de Genebra de 1946. Que é a mesma que chancelou o Tribunal Internacional de Nuremberg, que julgou os nazistas. Nessa convenção ficou ajustado que numa guerra ou em confrontos, os organismos policiais ou os organismos militares não podem e devem evitar confrontos em zonas urbanas, confrontos em locais onde tem civis e pessoas não combatentes. Reparem que a operação, mesmo não sendo uma operação de guerra declarada no seio da Constituição, artigo 84, ela foi numa zona rural para minimizar vítimas civis. E nós não contabilizamos vítimas civis não combatentes. Ou seja, está nítido que as forças policiais, eles tiveram esse zelo de preservar a vida de terceiros.